Graça e paz, amados. Que bom estarmos aqui novamente, que bom poder contar com vocês novamente conosco. Eu sei que o nosso coração anseia muito estarmos juntos, estarmos no nosso culto presencial. Mas enquanto isso não é possível, a gente vai se vendo por aqui. E nós estamos sim conectados pelo Santo Espírito de Deus. Então, que Deus possa falar ao nosso coração, que Deus possa falar ao seu coração. Que tudo que for feito aqui nesse dia possa, em primeiro lugar, glorificar o nome do Senhor. Que você seja abençoado, que você seja tocado por tudo aquilo que for feito no dia de hoje. E nós vamos orar, agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito. Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem estado, ó Deus amado, cuidando de cada um de nós. Temos sim, ó Pai, passado por muitas dificuldades, temos sim passado, ó Deus querido, por algumas lutas, mas não estamos sozinhos, porque a tua palavra nos ensina que o Senhor está conosco em tempos de angústia, que o Senhor não dorme, zelando por aqueles, ó Deus, que o Senhor tem cuidado. Nós te louvamos, ó Pai, por cada um daqueles que têm nos acompanhado, assistido esses cultos, por aqueles que têm também, ó Deus, nos auxiliado nessas transmissões. Eu louvo, Deus, ao Senhor por tudo aquilo que tem acontecido aqui. Aceito, ó Deus, o nosso louvor, aceito, ó Deus, aquilo de melhor que temos a entregar ao Senhor. E que tudo que for feito nesse culto, ó Pai, primeiramente glorifique o teu nome. Continue a usar as nossas vidas e a fazer de nós instrumento da tua misericórdia. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E eu queria deixar uma palavra no coração de vocês. E está lá no Salmo 100. Salmo 100 é um salmo de louvor ao Senhor. E ele diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem em sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal e eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Como eu e você temos nos apresentado ao Senhor? Você sabe que o nosso culto ele é diário. O nosso culto não é somente quando estamos aqui na igreja ou quando estamos aqui nesse culto online. Mas o nosso culto ele é diário. A partir do momento que levantamos até a hora que fomos deitar, nós estamos em culto ao Senhor. Nós estamos rendendo graças ao Senhor. Nós estamos engrandecendo tudo aquilo que Deus é, tudo aquilo que Deus faz. Então, que você possa se chegar ao Senhor todos os dias com ações de graças, com cânticos de louvor e, principalmente, se apresente para servir ao Senhor com alegria. Tudo aquilo que você fizer, que possa chegar até o Senhor com um aroma suave. Tudo aquilo que eu e você fizermos, que possa chegar até o Senhor, de maneira que Ele aceite aquilo que temos colocado no altar dele. Que os seus cultos diários sejam de ações de graças e seja de um coração sincero na presença do Senhor. Que nós possamos sim nos apresentar. Eu sei que às vezes nós passamos por muitas dificuldades e é difícil, muito difícil, a gente nos apresentarmos com alegria. Mas se a nossa confiança está depositada no Senhor
Isso é possível sim. Isso é possível sim. Ele vai ver sim as nossas dificuldades, a nossa tristeza, mas ele vai ver também que dos nossos lábios saem cânticos de louvor e gratidão a ele. E é isso que o Senhor quer ver. A nossa confiança está depositada no Deus que tudo pode. E é com alegria que vamos servir ao Senhor. E é com alegria também que nós gostaríamos de orar por você. Então, se você tiver algum pedido de oração, se você estiver passando por alguma dificuldade, coloca aí no nosso chat. Nossos intercessores vão estar não só no momento de culto, mas também durante toda a semana, intercedendo por você, pelas suas necessidades. Se você tiver com alguma dificuldade, fala com a gente. A gente, como igreja do Senhor, vamos tentar te ajudar e vamos fazer aquilo que Deus colocar no nosso coração. E agora, também com o nosso coração alegre, com o nosso coração grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito, nós vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor. E com o Márcio tem nos ajudado, o Márcio tem sido uma ferramenta do Senhor nas nossas vidas. E nós louvamos a Deus pela vida dele, pela vida da sua família, pela forma como, com o coração grato, ele tem estado aqui para nos ajudar. Márcio, que Deus continue te abençoando e que você seja, sim, instrumento de Deus para nos levar em louvor e gratidão ao Senhor. Deus te abençoe e te use. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estar sempre louvando ao Senhor com todos vocês, amém? Vamos louvar que as palavras dos nossos lábios seja de bênção, amém? Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. É gostoso louvar ao Senhor, né? Vamos cantar mais uma vez? Que as palavras do Senhor venham, invadem o nosso coração. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração
agradem a ti, ó Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o nosso Deus, porque Ele está sentado no trono, pronto para ouvir o nosso clamor e a nossa adoração nessa tarde. Amém? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos exaltar teu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar teu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida em um dia especial, mudou meu coração e deu-me paz real. E esta é a razão por que eu canto assim. Vamos adorar a Deus, ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Ao que estás? Ao que está assentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Senhor, é tudo para o Senhor, toda honra e toda glória. É tudo somente para Ti, Senhor Jesus. Todo louvor, toda adoração nessa tarde. Receba, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor se agrade daquilo que nós temos feito. Eu gostaria de ler um salmo com vocês. Mais um salmo. Salmo é um livro que é muito gostoso da gente ler.
Salmo, ele tem toda uma característica de um coração sincero na presença do Senhor. Davi e todos os autores de Salmos se chegavam ao Senhor de forma, muitas vezes, muito alegre, ou então com alguma dificuldade, mas eles conseguiam expressar isso ao Senhor. Então eu gostaria de ler um salmo agora com vocês, que é o Salmo 146, a partir do versículo 5, que ele diz assim: Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos, dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Esse é o nosso Deus provedor, o nosso Deus que está sempre ali, ajudando os encarcerados, a viúva, o órfão, o estrangeiro, todos aqueles que necessitam de ajuda. E sabe como o Senhor faz isso? Usando a minha vida e a sua vida. É verdade. Quando alguém está necessitado, é a minha vida e a sua vida que Deus vai usar. E como Ele faz isso? Com as nossas finanças também. É verdade. Às vezes a gente se coloca na disposição do Senhor para que Ele nos use da forma que Ele quiser. E quando Ele nos diz, com as suas finanças, você já fica meio assim, não é? Mas Deus faz isso. Se Ele está dando condições para que você contribua, se Ele está dando condições para que você seja um dizimista, para que você seja um ofertante, Ele está dando condições para que você seja uma ferramenta na mão dEle para ajudar outras pessoas. Nós temos passado por um período de dificuldade, de irmãos que estão desempregados, de pessoas que não são aqui da igreja, mas nós temos ajudado. Como o pastor Marcos tem falado nos cultos, até outras denominações nós temos ajudado, outros pastores. E isso não é para que a gente se engrandeça. Isso não é para que você fique orgulhoso daquilo que você está fazendo. Não. Você tem que ter em mente um coração grato a Deus, um coração cheio de ações de graça, mas, sobretudo, você tem que saber que é Deus que controla as nossas vidas. Se Deus está dando condições para você ajudar, faça isso com alegria. Não faça isso com pesar, não faça isso porque nós temos falado isso através dos cultos. Mas faça isso porque Deus deu a você condições para que você faça. Vai aparecer nas nossas telas os números das nossas contas bancárias, o número do Pix. Deposita, você não precisa nem sair de casa para fazer isso, né? Hoje nós temos toda essa facilidade. Mas eu queria te dar um conselho. Quando você fizer isso, mande para a gente através do e-mail ou através do número do WhatsApp, que também vai aparecer aí na tela, para quem você tem destinado o valor que você ofertou. Porque se você não colocar lá para a gente, se é para missões, se é para ação social, tudo que você depositar, ele vai entrar como dízimo. Então, se Deus colocou no seu coração você estar ofertando para missões ou para qualquer outro destino, faça isso. Mande para a gente para aquilo que você destinou. E nós temos uma administração bem comprometida, não só com o Senhor, mas também com zelo e decência. Tem feito tudo para que seja destinado
o valor de forma correta. Então eu gostaria de louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua generosidade, pela forma como você tem se dedicado ao Senhor, também com as suas finanças. Pai, eu quero te louvar, Deus, quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus bondoso e, sobretudo, o Senhor tem usado as nossas vidas, ó Pai. Senhor, que cada um de nós esteja com o coração grato e desejoso de contribuir. Eu te louvo pela administração dessa igreja, ó Deus, que no temor do Senhor tem administrado esses valores que têm chegado até nós. Obrigado, ó Pai, por aqueles que fielmente, ó Deus, fielmente têm contribuído. Que o Senhor possa os abençoar de maneira sobrenatural, para que eles continuem, ó Deus amado, sendo fiéis naquilo que o Senhor colocou no coração deles. E, Senhor, abençoa também de uma forma sobrenatural aqueles, ó Deus querido, que têm sim o coração desejoso de contribuir, mas ou estão passando por alguma dificuldade, ou estão desempregados. Senhor, nós temos visto testemunho dos nossos amados que, independente dessa pandemia, têm sim conseguido empregos. Que o Senhor continue a abençoá-los de uma maneira, ó Deus, que eles possam glorificar o teu nome também com as finanças. E, Senhor, se porventura houver no nosso meio alguém que ainda é resistente, ó Deus querido, a isso, que o Senhor, ó Deus, possa tocar esses corações e que em breve eles entendam que isso também faz parte daquilo que o Senhor quer nos usar. Que eles também sejam tocados pelo teu Santo Espírito e com um coração generoso passem a contribuir. Eu louvo ao Senhor, ó Deus querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da nossa igreja. Não nos deixe, ó Pai, em nenhum momento ficarmos orgulhosos por conta disso, porque nada mais somos do que instrumento da tua misericórdia. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, porque servimos um Deus que pode infinitamente mais. Obrigado, Paizinho. Eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua generosidade. E nós vamos continuar louvando ao Senhor com o Márcio. O Márcio vai continuar nos conduzindo nesse louvor. Como nós estamos falando de adoração, a palavra de Deus fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo, ali Ele está. E em espírito, nós podemos também louvar e adorar ao nosso Deus. Amém? Nós nascemos para adorar ao Senhor. Nós fomos criados para louvar o nome do Senhor Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar,
Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Podemos louvar o Senhor mais uma vez, em espírito e em verdade. Amém? Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o louvor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, Senhor. Nós fomos criados para o louvor da Tua glória, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Que bom podermos louvar ao Senhor. Márcio, querido, que Deus continue usando a sua vida, viu? E nós vamos continuar também louvando ao Senhor, e agora com o pastor Samuel. Pastor Samuel, como vocês sabem, tem trazido para a gente uma série de mensagens sobre louvor e adoração. E é interessante porque às vezes a gente acha que louvar ao Senhor é só cantar hinos, né? É só aquele período de culto que nós estamos ali louvando. Mas isso tem um significado muito além daquilo que nós já sabemos. Então, que Deus continue, pastor Samuel, usando a sua vida. Tem sido um período assim de bênção mesmo para nós, não só para nós, né, dos sêniors, mas para todos aqueles que assistem o nosso culto. Então, que Deus possa realmente continuar usando a sua vida e que isso chegue ao nosso coração e não fique só nesse período de aprendizado, não, mas que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido de Deus através da vida do pastor Samuel. Fique à vontade, pastor. Boa tarde, queridos irmãos e amigos. É uma alegria para mim estar mais uma vez reunido com vocês para esse tempo de celebração. Graças damos ao Senhor, porque temos estudado a respeito de adoração e de louvor. E, Sônia, conforme você mesmo tem falado, tem sido assim um tempo bastante precioso, primeiro para o meu coração, poder estar ministrando aquilo que Deus tem falado ao meu coração sobre verdadeiros adoradores.
Essa é a terceira mensagem. Na primeira delas, nós já vimos em João 4:23 que este é o pré-requisito para que a nossa adoração seja aceita diante de Deus, que o nosso coração esteja inclinado a adorá-lo verdadeiramente. Estes são os adoradores que o Pai procura. Falamos também que somente Deus pode avaliar quem são os verdadeiros adoradores e também quem são os adoradores fakes ou falsos. Usando uma palavra bastante conhecida, né? Fake é uma palavra que está em moda. E também falamos sobre os cuidados para não sermos reprovados diante de Deus em nosso tempo de adoração, em nosso tempo de louvor. A segunda mensagem, nós vimos exemplos de adoradores que tiveram maravilhosas experiências com Deus no momento de louvor, adoração, obediência e fidelidade ao Senhor. Esses exemplos nos levaram a percorrer e perceber que somente aqueles que possuem uma tremenda intimidade com Deus são capazes de louvar e adorar, mesmo em meio à adversidade. Aprendemos também que quando tudo está bem, é relativamente fácil adorar e louvar a Deus, mas em momentos de adversidade, às vezes duvidamos do amor e cuidado de Deus para conosco, mas neste momento que nós precisamos conhecer de fato quem é o nosso Deus. Quando conhecemos Deus, jamais poderemos duvidar do seu amor, da sua misericórdia. Entendo que situações boas ou más sempre são utilizadas por Deus para o nosso crescimento na vida cristã. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isso de acordo com Romanos 8:28. Hoje falaremos um pouco sobre o que precisamos saber a respeito de Deus e o que devemos fazer em nosso tempo de celebração, adoração e louvor, de forma coletiva ou individual. Salmo 100 é o texto que nós vamos utilizar nesta tarde. Servir ao Senhor com alegria. Esse é um salmo bastante conhecido, talvez depois do Salmo 23 seja o salmo mais conhecido de todos aqueles que conhecem ao Senhor há um pouco mais de tempo. O Salmo 100 nos diz o seguinte, nos seus 5 versículos. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem cultos ao Senhor com alegria. Entrem em sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e em seus atos com hinos. Deem graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Mesmo sem detalhes que identificam o autor ou o momento exato da composição do Salmo 100, é fácil imaginar esse hino sendo cantado com ânimo e alegria no início de uma reunião em Jerusalém ou em qualquer lugar do mundo onde ele seja lido pelo pastor ou dirigente, convocando os participantes a adorarem ao Senhor sem nenhum impedimento e por conhecimento de quem é o Senhor citado no Salmo. Entendemos que a adoração a Deus nos dias de hoje pode ser realizado em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância, uma vez que seja feita em espírito e em verdade. João 4:23-24 diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse hino ainda nos chama a honrar o Criador e Redentor com cânticos de louvor. O versículo 1 nos diz o seguinte: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. O Salmo 100 convida todos a louvar o Senhor com sua contundente convocação, no imperativo, não é opcional, indicando que não é algo opcional entre os verdadeiros filhos de Deus e o adorador e o adorado. Se somos o seu povo,
escolhidos por Deus por meio de sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, não temos nenhuma opção de querer adorar. Não é opcional. Celebrai é imperativo. Aclamem é imperativo. Palavras fortes que indicam que o alvo da adoração é o Todo-Poderoso, o Deus dono do universo. As palavras desse salmo faz-nos saber que somos o seu povo e rebanho. No versículo 3, somos especiais para Deus. E por sermos especiais, o louvor, a adoração que apresentamos a Ele tem que ser algo que tem um significado especial, um significado tão lindo para mim e para Deus, que Deus se alegre ao me ver adorando. Apesar de ser originalmente escrito para o povo judeu, esse convite não é especial e exclusivo para os hebreus, e sim para todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Deus deu um tratado especial para o povo judeu por 1.500 anos, mas nunca se esqueceu de outros povos, pois ele é o Criador de todos. Creio ter sido 1000 anos depois da composição deste salmo que Paulo pregou a uma audiência de outras nações e disse sobre Deus o seguinte: pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para que todos busquem a Deus. Está lá em Atos 17, 25 e 27. Mesmo quando Deus deu certos privilégios para os descendentes de Abraão, nunca exclui da sua graça as outras nações. Qualquer dúvida sobre esse fato caiu por terra quando a introdução do Evangelho de Jesus Cristo, que oferece a todos o acesso a Deus por meio do seu Filho. João 3,16, bastante conhecido, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso nos dá livre acesso ao Pai. Não só o povo judeu pode fazer isso, mas todos nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Uma outra versão do mesmo texto diz: celebrai com júbilo. Quer dizer que quando celebramos o Senhor, todas as pessoas ao nosso redor deverão ser impactados com o nosso som, com o nosso louvor, com a nossa alegria, com a nossa festa, com a nossa celebração. É isso que significa celebrai com júbilo ao Senhor. No versículo 2 diz o seguinte: prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. O privilégio de cantar louvores ao Senhor traz alegria ao coração do verdadeiro adorador. Davi e outros salmistas convidaram os israelitas e as outras nações a louvarem, a levantarem, a adorarem, a proclamarem com suas vozes para honrar ao Senhor. Cânticos, louvores e júbilos fazem parte da adoração que o Senhor deseja receber de nós depois da nova aliança. Lá em Colossenses 3,16 diz o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Hebreus 13,15. Por isso é que se diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês, como no tempo da rebelião, e continuam sendo uma maneira de expressar alegria diante de Deus. Tiago 5,13 diz: entre vós há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Quer dizer, mesmo sofrendo ou não sofrendo, mesmo feliz ou não, nós somos convidados a louvar o nome do Senhor. Até os anjos e outras criaturas celestiais cantam louvores ao Criador. Por ocasião do nascimento de Jesus, lá em Lucas 12, 13 e 14, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Nós devemos ter em mente que depois que Jesus nos salvou,
Eu não tenho a opção de querer, hoje eu não estou com vontade de louvar ao Senhor. Não, eu tenho que entender que depois que Ele me salvou e eu permaneço em Sua presença, eu tenho motivos mais do que suficientes para adorá-lo, para bendizê-lo, para celebrá-lo, no meio da tristeza ou não, no meio da alegria ou não, tendo recursos financeiros suficientes ou não, tendo enfermidade na minha família, no meu corpo ou não. Isso não deve servir de impedimento ou motivo para que eu adore ao Senhor. Eu devo adorá-lo simplesmente por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa, por aquilo que Ele tem sido, por aquilo que Ele tem feito. No versículo 3, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Usando dois nomes para identificar a Deus, o salmista deixa bem claro que sua crença em um único Deus, a palavra traduzida Deus é usada, às vezes, em um sentido mais abrangente, para identificar e desmascarar supostos deuses ou até criaturas celestiais. Mas ao dizer o Senhor, preste atenção nisso, queridos, ao dizer o Senhor, de uma palavra conhecida como a tetragrama, usada exclusivamente ao Deus da Bíblia. Então, o texto fala assim: reconheçam que Ele é nosso Deus, o Senhor de todas as coisas. O Senhor é Deus. É uma afirmação que o Deus adorado pelos israelitas em Jerusalém é o único e verdadeiro Deus. A mensagem de monoteísta que encontramos ao longo da Bíblia. O versículo apresenta também os dois principais motivos para adorar a Deus. Ele é o Criador. Foi Ele que nos fez. Isso é mais do que motivo suficiente para que eu adore por toda a eternidade. E Ele é o meu Redentor. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós somos comprados por bom preço, redimidos, lavados, santificados para a sua glória. Isso deve ser motivo mais do que suficiente para que eu e você tenhamos uma vida de verdadeiros adoradores em todo o tempo, em todo o instante. O versículo 4 nos convida a entrar por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Quando nos apresentamos perante o Senhor para adorá-lo, as expressões aqui são paralelas, segundo a chegada dos adoradores ao santuário de Deus, com cânticos de gratidão e louvor. Não podemos separar esses dois elementos de adoração, louvando o nome do Senhor com gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Preste atenção, queridos, não é só na presença do Senhor de forma coletiva, no templo, mas em casa também eu devo seguir o mesmo padrão de adoração ao Senhor. Devemos lembrar que não é somente no templo, viu, queridos? No santuário que a nossa adoração, celebração, louvor e momentos de júbilos deverão ser exercitados por aqueles que conhecem a Deus verdadeiramente. Mas em todo lugar em que estivermos, podemos entrar em sua presença com ações de graças, contemplando os seus átrios e grandiosidade do nosso Deus, com louvor, muito louvor e celebração, dando sempre graças a Deus por tudo e falando muito bem de Deus, bendizendo o seu nome. É fácil falar de um amigo quando nós o conhecemos bem. É fácil falar de um amigo bem íntimo quando nós temos intimidade com ele. Então, se alguém pergunta, me diz do seu melhor amigo, você tem toda a facilidade de falar dele porque você o conhece, você caminha com ele, você tem intimidade com ele, ele abre o coração dele para você e você abre o seu coração para ele também. Quando nós entramos na presença do Senhor, quando nós o conhecemos, quando nós vivenciamos a intimidade que Ele tem disponível para nós através da sua palavra, através de um tempo de adoração, através de um tempo de louvor, através de um tempo de comunhão, é fácil
bendizer o nome do Senhor. É fácil adorá-lo, é fácil honrá-lo com a nossa vida, com o nosso tempo de celebração. Por isso que quando nós nos reunirmos para celebrar o nome do Senhor coletivamente na igreja, não é necessário a pessoa que está ministrando louvor ficar te lembrando que você está na presença do Senhor. Isso deve ser uma constante. Isso deve ser algo que faça parte da normalidade da sua vida. Então, quando nós nos reunimos juntos para celebrar o nome do Senhor, você vai ter mais do que motivos suficientes para celebrar a Deus, para celebrar ao Senhor. Você vai estar fazendo a sua adoração, prestando o seu serviço ao Senhor, e a pessoa que está do seu lado, que também tem intimidade com o Pai, da mesma forma vai estar fazendo. E aí, de repente, nós teremos um grupo grande de adoradores, pessoas que têm intimidade com o Pai, pessoas que conhecem ao Senhor, pessoas que têm desejo de honrar ao Senhor com a sua vida, com o seu louvor, com a sua adoração. Isso se chama celebração. Um grupo de pessoas reunidos juntos para celebrar o nome do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que caminham com o Senhor, têm intimidade com o Pai, conversam com Ele o tempo todo. Então, tem motivos de sobra para adorar o nome do Senhor. No versículo 5, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Depois de contemplarmos a grandiosidade do Senhor, faz todo sentido encerrar esse salmo com palavras de adoração. Os primeiros 4 versos nos chamam a ser verdadeiros adoradores. Eles nos impulsionam a ser verdadeiros adoradores. E isso é feito através de uma série de verbos. Aclamem, prestem, reconheçam, entrem, saibam, louvem, bendigam. E numa tradução mais antiga diz, celebrai, servi, apresentai-vos, sabei, rendei graças, bendizei-lhe. Olha, gente, isso tudo são verbos no imperativo. Nenhum deles é opcional. Eu não tenho a opção de querer adorar ao Senhor depois que eu nasci de novo. Depois que Deus passou a ser o Senhor absoluto da minha vida, o dono do universo, passou a ter intimidade comigo e com vocês. É impossível eu não ter desejo de aclamar ao Senhor, de prestar cultos a Ele, de reconhecê-lo em toda a sua plenitude, de entrar em sua presença com ações de graças, de saber que Ele é o Senhor, de louvá-lo e de bendizer o seu nome. Isso deve ser uma constante na minha e na sua vida. O último verso do Salmo começa com a palavra por quê? E cita os motivos para adorar a Deus. Preste atenção. O Senhor é bom. Não apenas faz bem, mas é por definição do caráter imutável de Deus. Deus é bom. A sua misericórdia e o seu amor leal dura para sempre. A graça imutável do Senhor é eterna. Independente do imerecimento pessoal ou não, a graça é eterna. E ela faz com que eu tenha entendimento de que a misericórdia do Senhor me alcança diariamente. O seu amor leal é suficiente para que eu tenha um coração de adorador. De geração em geração, a sua fidelidade permanece. Deus é fiel em todos os momentos e para todos em todo o tempo. Deus merece louvor por causa dos atributos do seu caráter, a bondade que me alcança o tempo todo, a misericórdia que me permite entrar na sua presença e a fidelidade que cuida de mim em cada um dos minutos da minha vida. O Deus adorado no santuário em Jerusalém 3.000 anos atrás é o mesmo Criador e Redentor que merece o nosso louvor e expressões de gratidão todos os dias da minha vida. No Salmo 100, então, podemos aprender, resumindo para vocês, como render graças a Deus e o motivo para realizarmos tal prática. No versículo 1, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. A palavra aclamem significa louvor com alegria. Então, o primeiro passo é estar na presença com alegria e louvor a Ele. Versículo 2, prestem cultos ao Senhor com alegria.
entrem em sua presença com cânticos alegres. A segunda orientação é servir a Deus, ou seja, trabalhar para o Senhor com nossos dons e talentos. E é claro, novamente, com toda a nossa alegria, com júbilo, alegria, festa na presença do Senhor. O versículo 3, reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. A ideia aqui é reconhecer. Reconhecer está totalmente relacionada a conhecer a Deus, sua história, sua mensagem, seus atributos, seus grandiosos feitos por mim e por toda a humanidade. Todas essas informações estão contidas na palavra de Deus. A Bíblia, que é viva e eficaz. O conhecer a Deus através da sua palavra faz com que entendamos a necessidade de sermos gratos por seus feitos e por sua maravilhosa graça derramada ao nosso coração. Versículo 4. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Nesse verso, aprendemos a agradecer a Deus, estando em sua casa, cantando louvores a Ele e rendendo graças, para que dessa forma possamos desenvolver uma relação de intimidade com o Deus, com o nosso Deus. Não somente na igreja, preste atenção. Eu tenho que desenvolver essa atmosfera de adoração e de celebração na minha casa também. Quando isso acontece na minha casa, eu e todos aqueles que têm esse mesmo tipo de percepção de intimidade da presença do Senhor, aí sim, nós teremos a alegria de fazê-lo coletivamente na casa do Senhor. Versículo 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Meus irmãos, nesse último versículo, temos 3 características de Deus que, com certeza, nos fazem ficar constrangidos com tamanha grandeza e nos dão os motivos pelos quais devemos sempre praticar a gratidão. São elas: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso para sempre, o Senhor é fiel. Diante disso, podemos ter a certeza de que em todas as circunstâncias, Ele estará conosco por causa da sua bondade, misericórdia e fidelidade. Acredito que essas 3 verdades absolutas são mais do que suficientes para que nós jamais sejamos ingratos e, ao nos esquecermos de agradecer, de louvar, de servir, de adorar e de honrar ao Senhor em todos os nossos feitos. Que Deus possa, através do seu Espírito, completar no seu coração aquilo que eu não consegui dizer. Que o Espírito Santo de Deus traga luz à sua mente e ao seu coração, quando você ler novamente o Salmo 100 e pedir: Deus, este é verdadeiramente um salmo que representa a minha atitude como um verdadeiro adorador diante do Senhor? Se a resposta for sim, adore ao Senhor e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Se a resposta for não, peça para que a misericórdia do Senhor alcance a sua mente e o seu coração, para que num futuro muito próximo você seja reconhecido e seja aprovado diante de Deus como um verdadeiro adorador, um daqueles que o Pai procura como verdadeiros adoradores na presença do Senhor. Que Deus possa cuidar do seu coração, da sua mente, e que a sua adoração perante o Pai tenha um significado completamente diferente daqui para frente. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, eu quero te adorar na beleza da tua santidade. Deus, obrigado pela tua palavra que tem sido tão fiel ao meu coração. Obrigado por tudo aquilo que eu tenho aprendido ao preparar essas mensagens para os nossos queridos irmãos dos sêniors. Que a graça do Senhor continue inundando o nosso coração e que nos 2 próximos encontros, o Senhor continue falando fortemente ao nosso coração, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu oro assim, Deus, agradecido no nome de Jesus.
Amém. Sônia, é com você, querida. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo aquilo que temos aprendido. Glória a Deus porque o Senhor tem falado conosco de uma forma muito linda. O Senhor tem tocado os nossos corações. E agora é a nossa vez de tocar o coração de Deus com as nossas orações, com aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos louvar ao Senhor com as nossas petições. Nós vamos também engrandecer o nome do Senhor, porque quando nós oramos e pedimos alguma coisa a Deus, nós também estamos dizendo ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti e eu sei que o Senhor pode fazer. Ainda que Deus diga não, ainda que Deus diga espere, ainda que Deus fique em silêncio. Pode ser que você não entenda agora as respostas de Deus, mas algo vai acontecer mais para frente e Deus vai fazer com que você se lembre. Então, esteja assim. Se você acha que as suas respostas de oração têm demorado, elas não têm demorado. O tempo do Senhor é perfeito. É verdade. O tempo do Senhor é perfeito. Deus nunca se atrasa e Deus nunca se adianta, porque é o tempo dele que é perfeito. Então nós vamos entregar no altar do Senhor as nossas orações e esperar o tempo perfeito de Deus para atender a cada uma delas. Eu sei que muitas são os pedidos que temos feito. Deus pode não nos responder a todas, mas as necessidades Deus não vai nos deixar faltar. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor já nos fez nesse dia. Obrigado, ó Deus querido, porque só o fato de termos levantado é porque o Senhor cuidou de nós. Só pelo fato, ó Deus amado, de estarmos aqui, já é um indício da tua fidelidade para conosco. Pai, eu quero te louvar, Deus. Quero te agradecer, ó Pai, pela vida do pastor Marcos, ó Deus. Senhor, obrigado porque o teu filho tem conduzido a tua igreja no temor do Senhor. Obrigado a Deus porque ele tem sido o responsável por tudo aquilo que tem acontecido aqui. Eu sei que teu filho tem passado por lutas, tem passado por angústias, mas o Senhor, ó Deus, é quem acalenta esse coração. E eu te louvo porque ele tem sido sensível à voz do teu Santo Espírito. Obrigado, ó Deus querido, pela forma carinhosa com que ele conduz também a sua família. Cuida, ó Deus amado, também da Luciana, ó Deus, que a Lu possa ter também encontros pessoais com o Senhor, que ela possa, ó Deus amado, também ajudar o pastor Marcos na condução dessa igreja com as suas orações, com os seus conselhos. Eu te louvo pela vida do Natan, pela vida do Miguel, que o Senhor também cuide dessas crianças, ó Pai. Faça deles, ó Pai, homens segundo o teu coração. Que o Senhor os conduza, ó Deus amado, nos teus caminhos, que os passos deles não se desviem nem para um lado nem para o outro, mas que o Senhor continue a conduzir essa família e conduzir, ó Deus amado, a tua igreja através da vida do teu filho. Obrigado pela vida do pastor Guilherme, pela vida da Nicinha, pela vida, ó Deus, dos seus filhos também, dos seus netos. Pai, que o Senhor dê um vigor novo ao pastor Guilherme, ó Deus, que ele também possa, ó Deus amado, continuar conduzindo, ó Pai, o ministério de família de maneira que agrade o teu santo nome. Traga, ó Deus, homens e mulheres, para que também possa auxiliarem o teu filho na condução desse ministério. Cuida da Nicinha, ó Deus, dê a ela saúde, dê a ela também direção do Senhor, para também ser auxiliadora que o pastor Guilherme necessita. Obrigado, ó Deus, pela vida do pastor Samuel, pela vida da Clarice, pela vida dos seus filhos e dos seus netos. Continue, ó Deus, a dar saúde aos teus filhos, ó Pai.
Senhor, obrigado, porque eles têm conduzido os louvores da nossa igreja de maneira que agrade o teu coração. Pai, eu te louvo, ó Deus querido, porque é o Senhor que tem sustentado os teus filhos. Guarda eles, ó Pai, embaixo da tua proteção. Cuida, ó Deus querido, do pastor Abner, cuida da Elza, Senhor, da Hannah, que essa família também, ó Pai, possa ver as maravilhas do Senhor sendo feita. Senhor, que eles como família, ó Deus amado, possam educar essa criança também nos teus caminhos e possam continuar sendo instrumento da tua misericórdia, não só na vida uns dos outros, mas que ele possa também, ó Pai, continuar fazendo aquilo que o Senhor colocou na mão dele como profissão, também para levar o teu nome. Obrigado pela vida do pastor Itamir, pela vida da Beth, e obrigado a Deus, porque o Senhor tem sustentado o teu filho. Como o nosso coração se alegrou nesse domingo, ó Pai, vendo o pastor Itamir ali no púlpito da nossa igreja. Que o Senhor continue a fortalecer, ó Pai querido, o corpo do teu filho, que a mente, ó Deus amado, e o coração dele continuem a servir ao Senhor com alegria. Que o Senhor continue, ó Deus amado, a restabelecer a saúde do teu filho. Que o Senhor continue a dar para Beth, ó Deus amado, a direção também daquilo que o Senhor espera dela. Eu te louvo, ó Deus querido, por essa família e pela forma milagrosa como o Senhor operou na vida dele. Guarda, Deus amado, também os nossos líderes de ministério. Senhor, levanta, ó Deus amado, no meio da tua igreja, homens e mulheres, ó Deus, que estejam dispostos a auxiliar, ó Deus amado, esses líderes. Senhor, que nós possamos estar na tua presença, Pai, de maneira que o teu nome seja glorificado. Tira de nós, ó Pai, tudo aquilo que não te agrada, tira de nós aquilo que não te traz louvor. Se algum de nós, ó Deus, está sendo orgulhoso por aquilo que o Senhor tem permitido que façamos, que o Senhor tire, ó Deus amado, esse orgulho dos nossos corações. Tudo que queremos, ó Pai, é continuar, ó Deus, na tua presença, fazendo aquilo que o Senhor colocou para que a gente faça. Cuida, ó Deus amado, das nossas famílias. Cuida, ó Deus querido, dos nossos missionários. Senhor, os nossos missionários, ó Deus, também são homens e mulheres que estão querendo, ó Deus, e precisando, ó Deus, da tua direção. Senhor, que o Senhor também levante no meio da nossa igreja homens, mulheres, que o Senhor esteja levantando uma nova geração de missionários, ó Pai. Os nossos missionários estão sim, ó Deus, ficando idosos, cansados, mas que enquanto o Senhor permitir que eles fiquem no campo, ó Pai, que o Senhor dê a cada um deles um vigor novo, que eles se sintam revigorados a cada novo amanhecer, que o Senhor continue dando estratégias, direção, que o Senhor continue, ó Pai, a conduzi-los de maneira que o teu nome seja glorificado. Tira, ó Deus, do meio da nossa geração, ó Pai, uma nova geração de adoradores, ó Deus, e que estejam dispostos a ir e caminhar com esses missionários, para que quando o Senhor os chamar, tenham outros já ali, ó Deus, preparados para continuar a obra que o Senhor colocou na mão deles. Obrigado, ó Deus querido, pelas nossas famílias, ó Pai. Senhor, continue a fazer dentro dos nossos lares, ó Pai, lares de adoradores, lares de homens e de mulheres que sigam ao Senhor, que faça a tua vontade. Levanta dentro dos lares, ó Pai, sacerdotes, homens, ó Deus amado, com um coração adorador, homens, ó Pai, que olhem para suas esposas e as respeite, as ame, assim como o Senhor ama a tua igreja. Pai, que nós como mulheres, ó Pai, possamos ser auxiliadoras dos nossos esposos. Que nós possamos, ó Deus querido, estar em submissão, mas uma submissão de amor, de carinho, de respeito pelos nossos maridos.
Senhor, que os nossos filhos possam ver em nós exemplos da tua palavra. Não nos deixe, ó Deus, ser uma coisa na frente do homem e outra dentro de casa, mas que os nossos filhos, ó Pai, possam saber que o Senhor está conduzindo cada um dos lares. Aqueles lares, ó Pai, que porventura estão sendo desfeitos, que o Senhor toque de uma maneira tão sobrenatural esses corações, que eles se voltem para o Senhor, que haja restauração, que haja entendimento, que haja amor. Todo esse espírito de confusão nós repreendemos em nome de Jesus. Que essas famílias, ó Pai, possam se render ao Senhor. Que esses lares, ó Deus amado, que estão sendo atingidos nessa pandemia, ó Pai, sejam lares, ó Deus querido, que reconheçam que o Senhor operou milagres ali dentro. Senhor, levanta, ó Deus, levanta, Pai, sacerdotes nesses lares. Eu te peço em nome de Jesus. Cuida dos nossos filhos que estão longe dos teus caminhos. Cuida daqueles que temos colocado no teu altar, ó Deus. Que os nossos filhos se voltem para o Senhor. Que eles possam ter, sim, encontros pessoais com o Senhor. Encontros que mude e transforme também a vida deles. Senhor, faça de nós instrumento da tua misericórdia por onde quer que a gente ande, nos nossos trabalhos, ó Deus amado, nas nossas famílias, na nossa igreja, no nosso rol de amizades. Ó Deus, nos ajude a viver de maneira que o teu nome seja glorificado. Cuida, Deus amado, daquelas famílias que estão enlutadas, que em nome de Jesus o Senhor possa consolar esses corações, que eles possam entender que foi no tempo do Senhor que o Senhor levou cada um dos seus queridos, e que eles não estão desamparados, mas que o Senhor, usando as nossas vidas, ampare cada um deles. Obrigado, ó Deus, por aqueles que o Senhor também tem cuidado ali naqueles hospitais. Senhor, muitos dos nossos irmãos estão ali naqueles leitos. Senhor, que eles não fiquem ali, ó Pai, apenas preocupados com o que acontece aqui fora, mas enquanto eles estiverem ali dentro daqueles hospitais, que eles sejam, ó Deus amado, instrumento do Senhor na vida daqueles médicos, daqueles enfermeiros, daqueles que estiverem à volta deles. Não deixe que eles fiquem ali, ó Pai, apenas preocupados, ó Deus, com a sua família, porque da família é o Senhor quem cuida, mas que eles sejam ali, ó Deus, levando a tua palavra, levando, ó Deus amado, o consolo do Senhor para aqueles que estão ali ao lado. Eu te louvo, ó Deus querido, porque o Senhor tem sim preparado os nossos corações, ó Deus, para estar nesses lugares, ó Pai. Continue a cuidar desses profissionais de saúde, ó Deus, desses policiais, Senhor, desses todos esses trabalhadores, ó Pai, que de uma maneira estão ligados diretamente nessa pandemia. Senhor, são dias longos, são dias cansativos, ó Pai. São dias que buscamos desesperadamente a tua presença e pedimos ao Senhor, basta uma palavra tua, ó Deus, para que tudo novo se faça. Não esquece, ó Deus amado, o teu povo que tem clamado ao Senhor dia e noite pelo fim dessa pandemia, ó Pai. Senhor, que essas vacinas não sejam um jogo político, ó Deus amado, mas que seja sim uma forma eficiente, ó Deus, de combater essa enfermidade. E não só essa enfermidade, ó Pai, mas muitos, ó Deus amado, têm parado os tratamentos por conta disso. Que o Senhor, ó Deus, possa dar um fim nisso mais rápido, eu te peço. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Tem misericórdia de nós que temos clamado dia e noite pelo fim dessa pandemia. Que o Senhor continue a trabalhar, ó Deus, naquilo que precisa trabalhar. Oh Deus, cuida, Deus, dos nossos sêniors, cuida daqueles, ó Deus amado, que está há tanto tempo dentro de casa, sem poder sair, sem poder ter contato com seus netos, com seus filhos.
Oh Deus, tem misericórdia de cada um deles, ó Pai. Que eles em breve, ó Deus amado, possam estar no convívio da igreja. Usa da tua misericórdia ali, eu te peço, ó Deus, e consola esses corações. As lágrimas que eles têm chorado pelos seus netos, pelos seus filhos, pelos lares que eles têm visto destruído, que o Senhor transforme cada uma delas em lágrimas de louvor e gratidão a Ti. Enxuga, Senhor, essas lágrimas e coloca um cântico novo nos nossos lábios. Senhor, obrigado, ó Deus, pelo Ministério de Mídia e Comunicação da nossa igreja, Pai. Obrigado porque o Senhor tem fortalecido cada um deles, para que eles possam continuar trabalhando nas missões desses cultos. E nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pelo cuidado do Senhor para com cada um deles. E cuida daqueles, ó Deus, que têm colocado os seus pedidos de oração no nosso chat. Que o Senhor possa atendê-los no tempo perfeito do Senhor. E que eles saibam que, independente das necessidades e das angústias, o Senhor é Deus zeloso. O Senhor é o Deus presente. A tua palavra nos ensina que o Senhor é o nosso socorro bem presente em tempo de angústia. E este é sim, ó Deus, um tempo de angústia. Mas é um tempo também que podemos ter o Senhor conosco. E eu te louvo por isso, ó Deus. Aceita, ó Pai querido, o nosso louvor. Recebe as nossas orações e nos responda segundo o teu querer. Eu te louvo, ó Deus, por este período, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia que se renova a cada dia. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem zelado, sim, por aqueles que temos colocado no teu altar. Muitas vezes, com palavras, nós não conseguimos expressar a nossa gratidão pelo Senhor. Mas a tua palavra também nos ensina que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece aquilo que está no nosso coração. Muitas vezes nós não nos conseguimos, ó Pai, nos expressar, mas ouve o nosso coração, aceita o nosso louvor. Aceita, ó Deus amado, os nossos pedidos de oração. Consola os nossos corações, ó Deus, e dai também a nós um ânimo novo. Eu tenho orado por você, querido, e vou continuar orando até que o Senhor dê a resposta a nós, até que o Senhor nos busque para morar com Ele, ou até que Ele nos recolha, para que você continue firme na presença do Senhor, não se abate e coloque um cântico novo na sua boca a cada novo amanhecer. Continue sim, estando aí, zelando também por nós. Nós carecemos também das suas orações e obrigado pela sua palavra de carinho, obrigado pela maneira como você também tem orado por nós e tem nos colocado na presença do Senhor. Fiquem em paz, continuem firmes e se o Senhor permitir, terça-feira estaremos de volta. Até lá e que Deus te abençoe.